Vamos falar sobre dinheiro, que é isso aí que o pessoal está querendo ouvir, né? Então, feita essa introdução, você já sabendo que os primeiros passos estão todos contemplados lá no primeiro episódio dessa querida minissérie, hoje nós vamos falar sobre renda fixa, que é uma classe de ativos, uma classe de investimentos, e sobre a reserva de emergência, que certamente é o primeiro passo que alguém tem que dar quando quer começar essa jornada de investir, né? Então, só para recapitular, no primeiro episódio, a gente já definiu o que era um ativo e o que era um passivo, né? Passivo é aquilo que tira dinheiro do teu bolso. O carro, por exemplo, que você usa, tem que pagar manutenção, IPVA, gasolina, estacionamento, óleo. Aí bate o carro, aí se paga seguro. Então, ele tira dinheiro do teu bolso. Ele é um grande de um passivo, né? E ativo, do outro lado, é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso sem depender do teu trabalho, né? Então, a gente deu alguns exemplos aqui. Títulos de investimento em renda fixa é um ativo. Ações de empresa são outros ativos, porque eles pagam os dividendos, coloca dinheiro no teu bolso sem você ter que estar trabalhando naquela empresa, né? Você apenas detém as ações dela. Fundos imobiliários. Um apartamento, por exemplo, que você compra para alugar, que você ganha os aluguéis, são os ativos, né? Então, feita essa recapitulação, eu acho que a gente podia começar, Renan, falando um pouquinho sobre a reserva de emergência, porque não dá para começar a investir se você não tiver a reserva de emergência, não é isso? Como a gente já tinha falado no primeiro podcast, né, dessa minissérie, a reserva de emergência, acredito que vocês lembram da definição, né? 6 vezes a 12 vezes o seu custo mensal fixo. Por exemplo, se você ganha R$5.000, você deve ter investido ou separado para a reserva de emergência 6 a 12 vezes esse valor. Então, 5 vezes 6, 30 ou R$60.000, né? Só que tem uma questão em relação à reserva de emergência. Se é reserva de emergência, você não deve investir num ativo ou em um investimento de risco. Reserva de emergência. Precisei, tá ali. Vou pegar. E quais seriam os tipos hoje de reserva de emergência que você poderia investir? Existem alguns e a gente vai discutir, além deles, outros tipos de investimento que não vão servir para reserva de emergência, né? Mas também são caracterizados como renda fixa. Então, normalmente, reserva de emergência é um tipo de investimento em renda fixa. Perfeito. Mas nem todo investimento em renda fixa serve como reserva de emergência. Esse é um conceito importante. Show. Pegou? Vamos começar falando de um paralelo entre a poupança, que é o produto de renda fixa mais badalado e mais famoso, e da taxa básica de juros. Que você pode investir na taxa básica de juros, que a gente chama de Selic. Perfeito. Vamos fazer um paralelo, tá? Vamos começar por esses dois. A poupança, ela pode ser um investimento. Poupança não é investimento, mas ela pode ser chamada de um investimento para reserva de emergência? Pode. Ela tem riscos. Todo investimento tem risco, tudo tem risco. Mas aonde você vai investir na poupança? Você precisa do quê? De um banco, de uma instituição financeira, certo? Quem emite esse título é o banco. Então, se o banco quebrar, eu me ferro. Depende. Até 250 mil por CPF, se você tiver até 250 mil, se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição filantrópica, ele pode reaver esse seu dinheiro, até 250 mil. Tá? Mas, então o ideal não é você nunca colocar acima de 250 mil na poupança. Em uma instituição, aliás. Se você colocar 250 mil no Itaú, 250 mil no Bradesco, ok. Se o Bradesco quebrar,
Ele vai te reaver até 250 mil. Você colocou 300, colocou 251. Quebrou, você perdeu 1.000. Entendeu? Mas o Bradesco vai quebrar, o Itaú vai quebrar. Acho difícil. Né? Então, assim, poupança, quem emite é uma instituição financeira, vamos pegar o Itaú. Beleza. A poupança tem um rendimento ruim. E a gente vai chegar lá com esse paralelo com a taxa Selic. Que você pode investir na taxa Selic. Por quê? Porque normalmente a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Eu vou chegar para te explicar o que é a taxa Selic. Mas, se a taxa Selic está 10%, quanto está rendendo a poupança? 7%. 7%. Então já está rendendo menos. Ah, Renan, mas a poupança não paga imposto de renda. E a taxa Selic, se você investe através do Tesouro Nacional, que a gente vai chegar de novo, você paga imposto. Mas mesmo pagando imposto de renda, você ainda recebe mais do que na poupança. E tem um detalhe na poupança. Você botou o dinheiro hoje, dia 1º. Primeiro dia, a gente está em que mês? Outubro. Encerrando outubro. 1º de novembro. Se você quiser resgatar esse seu dinheiro no dia 30 de novembro, botou no 1º de novembro, 30, não rendeu nada. Porque na poupança precisa o mês do aniversário, precisa dar os 30 dias. Se eu botei no dia 1º, só no outro dia 1º que vai render. Se você quiser resgatar antes, você não recebe os juros desse período. Entende? Sim. Então, assim, já em paralelo com os outros investimentos, você recebe. Certo? Mas, assim, isso popularizou. E hoje em dia, se você der uma olhada, todo mundo, grande parte da população, mais de 80% tem investimento na poupança, que é um retorno bem abaixo de produtos financeiros até mais seguros. Sim. Por que mais seguros? Em relação ao Tesouro Nacional, que é o governo. A taxa Selic, que a gente pode investir, que é o Tesouro Selic, né? Todo país tem uma taxa básica de juros. Todo país. E essa taxa básica é para o controle inflacionário, né? Principal motivo da taxa básica. E ela flutua de acordo com a economia, com alguns marcadores econômicos, né? Falei muita coisa, mas não falei nada, né? Então, vamos pegar só para título de exemplificação. 2 exemplos. Uma taxa básica, a taxa básica é o balizador, né? É a referência. Todo mundo for pegar um empréstimo, for querer comprar uma casa, um carro, tudo vai olhar para a taxa básica de juros. Todo mundo. Ela é o referencial. E a taxa básica de juros, ela varia a cada 45 dias pelo Copom. O Copom é o Comitê Monetário, está vinculado ao governo, mas é independente. Ainda bem que ele é independente. É o Banco Central, né? É o Banco Central. E ele define a taxa básica de acordo com a inflação e de acordo com os marcadores e os indicadores econômicos. Então, só para título de exemplificação, a taxa básica está 10%. E ela pode... 2 cenários, 10% e 5%. Então, se você, hoje, quer comprar um apartamento, vai olhar para a taxa básica de juros. Quando você for no banco, pegar um financiamento, o banco ele vai olhar para quem também? Para a taxa básica de juros. Só que o banco ele não poderia emprestar esse dinheiro que quem emite, porque você pode investir na taxa básica de juros pela Selic. Quando o banco for te emprestar, não seria muito mais seguro ele emprestar para o Tesouro Nacional, para a Selic, taxa, porque ele receberia do governo. O governo tem a máquina de imprimir. Aí você, hoje, não desprezando a sua pessoa, um futuro médico, né? Posso acabar não pagando. Pode acabar. Então, ele vai te emprestar com um prêmio mais alto ainda. Você vai olhar e falar assim, poxa, eu já vi essa taxa Selic a 4%. Ele agora está me dando a 12%, um financiamento. 12% ao ano, tá? Sempre ao ano. Não vou pegar agora, não.
Não vou pegar esse empréstimo. Aí vira o Sami e fala assim, pô, quero comprar uma Harley Davidson, levar minha esposa para passear, mas preciso de um financiamento. Ele vai lá também e fala, nossa, se eu pegar e fizer esse financiamento, 13%. Meu Deus do céu, vou pagar mais de 1% ao mês. Isso é muito. Uhum. O que você faz? Não vou pegar agora. O que o Sami faz? Não vou pegar agora. O que acontece? Você começa a desestimular a economia. Quando você desestimula a economia, porque a taxa está alta, Sim. o que acontece com a inflação? Começa a cair. Inflação é relação de oferta e demanda. Uhum. Entendeu? Então, quando a inflação cai, a taxa básica começa a cair também. E aí começa todo mundo novamente nesse ciclo de pegar empréstimo, de empreender, e daqui a pouco começa... Então é cíclico, você está vendo? Então, entenda que a taxa básica ela varia a cada 45 dias. O primeiro insight é o seguinte, renda fixa é renda fixa? Porque a taxa básica ela varia de cada 45 dias. Entendeu? Mas você pode investir nela. E ela vai variar de acordo com a reunião do Copom. E você pode investir nela através de quem? Dos títulos emitidos pelo governo. É o Tesouro Nacional Selic. Então você pode investir na taxa básica. Uhum. E a taxa básica, se ela rende mais do que a poupança, e quem emite é o governo. Pô, o governo, para ele não te pagar, o Itaú já quebrou há muito tempo. O Bradesco já quebrou tudo. O Itaú tem máquina de imprimir o dinheiro? Não. Acredito que não. Não, o único Que que é- imprime, o único que tem máquina é quem? Só o governo. O governo. E é legal falar disso também, Renan, porque eu já ouvi a galera falando assim, eu não acho que emprestar dinheiro pro governo é mais seguro do que emprestar pro banco, porque esse governo que tá aí eu não gosto dele, ou aquele governo que era também não gostava e tal, mas o pessoal confunde, porque na verdade não é assim que funciona, né? É quando você empresta o dinheiro pro Tesouro Nacional, que é pro governo, ele, em último caso, foi o que o Renan falou, ele pode imprimir mais dinheiro, ele que controla a política monetária. Então ele não vai dar um calote, porque para ele não é interessante, senão o país quebra, né? Então é muito mais fácil, num ambiente catastrófico, numa mega recessão, um banco privado quebrar, tipo o Itaú, que eu acho que é muito difícil acontecer, mas, enfim, ele quebra antes do que o Brasil, como governo, quebrar, porque, em última análise, o governo pode imprimir mais dinheiro, vai dar mais inflação, mas ele paga o que ele está devendo. Então, quer dizer, o risco é o que a gente chama hoje, em teoria, de risco zero, né? De você tomar calote. Risco soberano, né? É o risco soberano, né? Risco soberano, Ma- risco ma- Brasil.